ótimo dia, como vocês estão? Eu me chamo Camila Lack, sou lojista de moda há 13 anos e estou aqui com o objetivo hoje de vir ajudar você a dobrar seu faturamento. E o tema da nossa live de hoje é muitas pessoas chamando após as postagens, porém poucas vendas finalizadas pelo WhatsApp e pelo direct. Tem algo de errado? Então, eu recebi de uma de vocês essa mensagem. Isso me marcou profundamente, porque eu já fui assim, eu já tive esse problema. Eu já tive o problema de, tipo, fiz uma postagem, recebo mensagens, mas na hora de olhar e falar assim, tá, e cadê o resultado? Cadê de fato a venda? Aonde que ela tá? Porque eu só estou tendo trabalho, muito trabalho, aliás, mas pouquíssimo resultado. Eu não estou conseguindo colher fruto nenhum disso. Já aconteceu isso aí com vocês? Fala para mim se vocês já tiveram, fizeram aquela publicação, aquela foto, vocês tiveram muita mensagem, você falou, uhul, é hoje que vai sair muita venda daqui. Mas quando você vai contabilizar, no final, você olha e fala, meu Deus, cadê? Cadê o resultado disso tudo? Cadê aquele sucesso que eu acreditei que ia ser? Cadê todas aquelas vendas? É, gente, eu falo que isso, infelizmente, enquanto você não entender o contexto, enquanto você não entender o que está acontecendo, aonde você está falhando, eu falo que às vezes isso vai acontecer mesmo, tá? Então, ó, sejam todos muito bem-vindos. Dá um oizinho aí para mim, para não me deixarem só falando sozinha, viu? Ó, já tenho a minhas Mila lá que entraram aí para fazer parte comigo, tá? Oi, meninas, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, tá? Então, eu falo que essa é uma questão muito importante e eu quero deixar muito claro que toda mensagem, todo contexto, ele tem que ter um embasamento. Eu falo assim, ó, não sei se você viu hoje de manhã, que eu até postei que existe uma diferença muito grande entre você responder e você ter intenção de vender. E quando eu vejo, quando alguém relata isso para mim, e eu peço para a pessoa me mandar print, ou quando eu pego a mensagem das minhas meninas, quando elas estão respondendo e não estão conseguindo colher frutos, e tipo assim, acaba até desanimando, porque faz, mas sente que morre na praia, sente que tudo aquilo que está fazendo é em vão. Então, quando você tiver esse sentimento de que você faz, faz, mas na hora de colher o fruto parece que tipo, cadê? Cadê o resultado daquilo que eu estou plantando? Por que todo mundo fala que consegue e eu não estou conseguindo? Quando você chegar nessa resposta, né, você fizer essa pergunta para você, se pergunte também o que é que você está deixando de fazer. Qual é o parafuso que você está deixando aberto, você não está apertando direito e por isso você não está vendo o resultado. Porque pensa comigo, se muita gente diz que faz, se as pessoas postam foto colhendo o resultado disso, qual é o motivo que com você isso não está acontecendo? Então, o problema está no mundo ou o problema está em mim? Porque eu estou plantando e não estou colhendo. Qual parte do processo que eu estou deixando de fazer? Porque quando você vai fazer uma venda pela internet, quando você vai responder a um cliente, existe um passo a passo, ele existe um processo. E quando você deixa de fazer algo do gênero, você deixa de colher frutos importantes. Porque, por exemplo, não é só responder o cliente. Eu falo que responder é importantíssimo. Mas, se você deixar, por exemplo, de finalizar com uma pergunta, eu falo que às vezes a gente não tem a resposta porque a nossa pergunta ficou aqui. A pergunta que você deveria ter feito para o cliente, ela ficou só na sua imaginação. Ela não foi falada para o cliente, ela não foi escrita, ela não foi mandada para o cliente.
você quer ter a resposta do seu cliente, mas você não faz uma pergunta para ele. E você acredita que a obrigação do seu cliente responder é somente dele. Você deposita a responsabilidade das mensagens não estarem sendo respondidas como você gostaria somente no cliente e esquece de fazer a sua parte. Você esquece simplesmente de fazer uma pergunta para o teu cliente. Eu falo que hoje aqui eu quero mostrar para vocês qual é o contexto de uma mensagem. Qual é o contexto de uma mensagem para você responder um cliente e obter uma resposta para ele. Porque nós muitas vezes nos preocupamos em responder todos os clientes de imediato, de prontidão, mas nós esquecemos do fato de que nós somos vendedores e nós não estamos ali somente para responder o cliente. Nós estamos ali para vender. E eu falo que é tão engraçado que o lojista, ele às vezes ele tem a vivência da venda no tete a tete. No tipo, o cliente está aqui na minha frente, esse eu sei fazer a venda. E quando está no celular, quando está respondendo um WhatsApp, quando está respondendo um direct do Instagram, quando está respondendo um comentário, parece que tudo o que tem na cabeça, todo o conhecimento de venda, ele vai embora. E daí, automaticamente, parece que não sabe fazer mais nada. Então, fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês os detalhes. E eu quero muito, gente, eu adoro interação, tá? Então, por favor, não me deixem falando sozinha. Se tiver coisas para vocês perguntarem, me pergunte, porque eu falo que é muito legal essa troca. Eu estou aqui hoje disposta a me doar. E eu quero muito ouvir de vocês também. Façam pergunta, anotem as perguntas. Depois, no final, eu quero fazer perguntas e respostas. Então, fiquem comigo até o final. Prometo que vai ser aí uns 40 minutinhos aí de muita informação, tá bom? Então, papel e caneta na mão. Quem não pegou, corre pegar um papel e uma caneta, porque vai tirar muita informação, muita coisa legal. E olha, eu tô pensando, se vocês interagirem comigo, se vocês fizerem tudo, né? Que nem eu tô pedindo para vocês o quê? Ficarem comigo e interagirem comigo. Se vocês fizerem isso, eu tô pensando em até fazer um desafio para a gente colher frutos dessa live aqui de hoje, para que você não perca seu tempo, que você realmente colha frutos, que você comece a mandar mensagem para os seus clientes e os seus clientes te respondam e nessas respostas saiam vendas, saiam vendas. Então, bora lá, gente. Então, a primeira parte que eu quero relatar para vocês é que eu percebo, não se sintam. Eu gosto muito de abraçar o lojista e de dizer que esse sentimento que você está sentindo é comum, até você não trazer o conhecimento. É comum, eu falo assim, que tudo quando é desconhecido, é normal a gente errar. Mas a partir do momento que alguém trouxe clareza, e esse é meu objetivo de agora, trazer clareza para vocês. Quando você traz clareza, você tem a clareza e você permanece no erro, aí tem algo errado. Aí tem, e aí mora o problema. É de quando você tá vendo que tem problema e não busca solução para sair dele. Você prefere continuar na ignorância, digamos assim, do que buscar a mudança, do que buscar a solução para aquilo. Não saber como fazer é algo bem compreensível, porque ninguém nasceu sabendo. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, que você está tendo uma dificuldade, que você está sofrendo para fazer aquilo, a partir do momento que alguém te fala e traz a clareza para você, é importantíssimo você tomar uma ação. Porque eu falo que conhecimento sem ação não adianta nada, nada. Você só está, na verdade, deixando o seu cérebro obeso,
Por quê? Você está enchendo ele de mais coisa, mas que não está adiantando de nada, porque você não está tomando uma atitude e, de fato, fazendo a mudança. Então, você, lojista que está me assistindo, eu acredito fortemente que você quer o quê? Você deseja dobrar o seu faturamento. Você deseja mudar a realidade que você tem aí dentro da tua loja. Eu percebo que tem muitas vendedoras que me seguem também. E é a mesma coisa, o seu desejo é o mesmo. Você deseja o quê? Vender mais. Então, se você deseja vender mais, você precisa entender do mundo nas mensagens. Porque hoje não existe loja física ou loja online. Hoje existe posicionamento. E quem não está no mundo online está morrendo. Por quê? O mundo online ele abre as portas, ele faz com que as pessoas te achem, ele faz com que as pessoas sintam desejo do seu produto. Foi-se o tempo em que o lojista ele podia apenas ter um espaço bonito, aconchegante, abrir as portas e acreditar que só aquilo ia fazer ele vender. Foi-se esse tempo, lojista. Você tem que entender isso, isso tem que entrar no seu cerne. Mas eu também estou aqui para te dizer que não adianta somente você fazer postagens maravilhosas, fazer marketing pago, você fazer patrocinado, você fazer para trazer clientes para o teu mundo online e você não saber responder um cliente. Você não saber fazer venda para esse cliente, você atrair o teu cliente de maneira adequada para que ele sinta vontade de comprar de você naquele momento ou para que ele sinta vontade para vir para dentro da tua loja, para ele vir conhecer o teu espaço. Se você não se adequar a esse mundo, você não vai adiantar. Você, na verdade, vai começar a gastar dinheiro, você vai fazer e não vai ter resultado. Porque, ó, eu vou dizer por mim, tá? Já teve um momento em que eu fiz um patrocinado pago e era realmente para receber mensagens das pessoas querendo o meu produto. E nesse dia eu lembro que o rapaz que fazia o tráfego pago para mim, ele fala: Nossa, tá tendo muito resultado, você já tá conversando com tantas pessoas, com tantas pessoas. Mas eu não conseguia sentir aquele resultado. E daí eu catei e fui pegar o celular para mim entender o que estava acontecendo. E, de fato, as mensagens estavam chegando tanto no meu direct do Facebook, tanto no meu direct do Instagram, quanto pelo meu WhatsApp. As mensagens estavam chegando, ou seja, o que ele tinha prometido para mim, que era me mandar cliente falar comigo, o papel dele ele estava cumprindo. Mas quando eu respondia, quando as minhas meninas respondiam os meus clientes, aqueles possíveis compradores, a resposta não era compatível. E daí, automaticamente, eu estava rasgando dinheiro, dando dinheiro para o patrocinado. Porque eu não tinha, não conseguia converter venda, eu não conseguia malemar tirar um oi do outro cliente. Por quê? Porque você tem que entender que quando você vai responder um cliente, quando você vai responder um cliente que está intencionado a comprar, a sua intenção como vendedor, ela tem que ser de quê? Não de responder. Você tem que estar intencionado a vender para esse cliente. Você tem que ter a, na sua cabeça qual é o conceito, como é que você vai responder esse cliente para que você consiga dar sequência nas mensagens até chegar ao momento da finalização da venda em si. Porque o grande segredo está não na resposta. O grande segredo de você vender pelo WhatsApp, pelo direct, pelo Facebook, o grande segredo está em você responder o seu cliente e fazer uma pergunta para ele. Porque nós não pensamos o que é um diálogo.
Na vida real, quando você está com uma pessoa física na tua frente, o que é um diálogo? Alguém aqui, alguma sugestão do que é um diálogo? Um diálogo nada mais é que alguém te faz uma pergunta, você responde essa pergunta, devolve com outra pergunta. A pessoa que está na sua frente responde a pergunta e faz outra pergunta. Você novamente responde a pergunta e rebate com uma outra pergunta. Isso é um diálogo. Concordam comigo que isso é um diálogo? Se você vai conversar com alguém na tua vida real, é isso que vai acontecer. Você vai fazer uma pergunta, a pessoa vai te responder, vai voltar a pergunta, e assim vai indo. Vocês vão trocando informações sem sequer perceber que um está fazendo uma pergunta e outro, que é um questionário. Isso é um diálogo sadio. É o que você faz com o teu cliente aí dentro da tua loja, por exemplo. É o que você faz com a sua amiga. É o que você faz com a sua mãe quando você conversa com ela. Mas, quando nós estamos respondendo o cliente faz uma pergunta, eu não entendo o porquê. O lojista tem a cara de pau de somente responder a pergunta. E tchau e benção. Já respondi a tua pergunta, deixa eu ir pro próximo. E nesse momento eu me pergunto, por que então que ele quer tanto que o público interaja com ele, se ele não quer interagir com o cliente? Então, para que pedir interação? Para que pedir respostas? Para que pedir que a pessoa te pergunte? Para que postar uma roupa se você não quer que o cliente pergunte nada para você? Se você quer somente ficar no seu mundinho? Eu sinto dizer, mas é isso que eu percebo quando eu leio milhares e milhares de respostas. E olha, eu não tô passando a mão na minha cabeça, não. Não tô. Porque pro meu time, eu tenho que estar constantemente treinando ele. Porque senão eles também acontece o mesmo erro. Responde o cliente de qualquer jeito. Responde por responder. E tá aí o erro. Então, quando vocês se sentirem frustrados ao receber várias mensagens, mas poucas finalizações, provavelmente a intenção de quando você vai responder aquelas mensagens é que você vai somente responder o cliente. Você não está com a intenção de vender para esse cliente. E intenção é tudo, seja na mensagem, seja no mundo físico, seja onde for. A intenção é o que vai trazer o resultado para você. Então, quando você passar a responder o seu cliente com a intenção de vender e não somente de responder para que o teu cliente não encha mais seu saco, o seu resultado vai ser diferente. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma das minhas líderes, né, com uma das minhas gerentes, e nós estamos fazendo, por exemplo, uma pesquisa para saber da onde que o cliente está comprando da gente, para saber qual é a ação que a gente está fazendo e que está tendo um resultado ótimo. E ela veio toda feliz me contando que ela mandou mensagem para 20 clientes que compraram e 15 responderam de prontidão. E eu falei, nossa, que taxa maravilhosa de pessoa de 15, de 20, 15 responderam. E assim, ó, como é de um dia, pode ser que a pessoa ainda não viu, pode ser que no que passe o outro dia, as pessoas à noite olhem o WhatsApp e respondam. Então pode ser que essa taxa aumente mais ainda. E daí eu perguntei para ela, e o que você acha, na sua opinião, que está trazendo esse resultado para gente? Ela falou assim, Mila, é o poder da pergunta. É saber fazer a pergunta certa, faz com que o cliente sinta a vontade de responder. Agora eu pergunto para você: quando você responde o seu cliente, você está fazendo uma pergunta para que o teu cliente sinta vontade de te responder? Para que ele sinta vontade de, além de te responder, querer comprar de você? Gente, pergunta é o poder de um diálogo.
Seja você conversando, que nem eu falei ali, seja você conversando com a sua amiga, com a sua mãe. Se você quer saber de algo, o que que você tem que fazer? O que que você faz quando você quer saber de algo? Você faz uma pergunta para a pessoa. Mas, quando nós estamos respondendo o nosso direct, quando nós estamos respondendo o nosso WhatsApp, que é uma das coisas mais importantes que vai trazer fruto para dentro da minha loja, que vai impactar no meu faturamento, eu estou respondendo o meu cliente por responder, para que a hora que eu vejo aquele verdinho ali de falta de resposta, me dá um desespero, meu Deus, eu tenho que responder logo. Então eu respondo de qualquer jeito e automaticamente eu não faço pergunta nenhuma, eu não tenho resultado nenhum. Então, eu quero que vocês entendam, e o contexto de toda essa live aqui é justamente esse. Intenção de responder é diferente da intenção de vender. E quando você tem esse conceito cravado no teu coração, cravado no seu coração de lojista, os seus resultados vão mudar. Só que não basta você ter isso somente no seu coração. Você tem que passar para o teu time. Muitas vezes você não é sozinho. Você não dá conta de fazer tudo sozinho. E se hoje você é o equipe, logo você vai ter alguém para te ajudar. Conforme o crescimento de uma loja vem vindo, é normal você pegar pessoas para te ajudar. Então, o mesmo conceito que você tem, que quando você responde um cliente, você tem a intenção de fazer venda para ele, então que você não responde de qualquer jeito, porque você quer vender para esse cliente, você tem que plantar essa semente da intenção da venda no seu time também, para que o seu time queira responder igual a você, para que o seu time siga o seu padrão, para que o seu time entenda o passo a passo de uma venda pelo celular, o passo a passo de uma atração de cliente. Então, o conceito, ele não pode ficar guardado somente com você. Esse conceito, ele tem que ser passado para o seu time, passado para todas as pessoas que te ajudam. E toda vez que você responder um cliente, nunca mais responda por responder. Coloque intenção. E qual a intenção que você vai colocar? Se você quer colher frutos das suas respostas, coloque a intenção de vendas. Aprenda a fazer perguntas para o seu cliente. Aprenda a olhar o que o teu cliente perguntou e ver qual é a melhor maneira que você vai responder para ele, para que ele sinta desejo de comprar aquele produto e, ao mesmo tempo, qual a próxima pergunta que eu vou fazer para o meu diálogo não se interromper ali. Esse é o segredo de você colocar intenção. Esse é o segredo de você parar, pensar no que você vai responder para o teu cliente, para que ele sinta vontade de comprar o seu produto. Então, toda vez que eu paro e me pergunto se isso vai dar certo, se isso não, se eu continuo porque dá muito trabalho, eu vejo muitos lojistas falando isso. Será que vale a pena mesmo todo esse esforço que eu tenho feito? Porque, pá, eu paro o dia inteiro, fico às vezes respondendo o cliente, interagindo com o cliente, e será que isso realmente vale a pena? Então, quando você entende sobre o relacionamento, quando você tem um atendimento ineficaz, quando a sua comunicação é falha, existem outras coisas que vai acontecendo. Por exemplo, assim, imagine você além de lojista, você também é um cliente. Não é o cliente da sua loja, mas você é cliente de uma infinidade de coisas, nós somos clientes. Então, imagine você fazer uma pergunta e você, como cliente, receber uma resposta vaga sobre o que você perguntou, ou uma resposta demorada. Isso aí vai te desanimar ou não? Você, como cliente,
você vai sentir vontade de comprar ou não? Quando você fez uma pergunta aí para a pessoa que você deseja comprar, qual é a tua sensação? O que você vai sentir quando o atendimento da pessoa é ineficiente? Quando ela promete que vai fazer algo e não faz? Provavelmente você vai perder a vontade, você vai perder a vontade de comprar, de consumir aquele produto. Porque você fala, poxa, estava com tanta vontade, achei tão linda aquela peça, aquela roupa, aquela comida, aquela decoração. Enfim, a gente consome também. Além de lojista, nós somos consumidores. E quando a resposta, o atendimento da pessoa do outro lado é ineficaz, faz com que você perca a vontade de consumir algo. Faz com que você perca a não veja mais necessidade que aquilo passe a não fazer mais sentido. Então, se atente, lojista, se atente. Qual é a pergunta que o teu cliente fez para você? Porque na ânsia de responder, nós não lemos a pergunta que o nosso cliente faz para gente. Nós respondemos pelo simples fato de ter que responder rápido. E eu vou trazer exemplos para vocês agora. E olha, o exemplo, gente, não é de fora. Eu trouxe exemplo para vocês verem da vida real. Eu sempre bato na tecla de que eu sou uma lojista real. E eu sofro o que você sofre. E eu só trago o caminho que eu aprendi a trilhar. Eu vou trazer para vocês agora um exemplo meu de campo, de realidade, tá? Nesse contexto que eu vou dar agora para vocês, por exemplo, para que vocês consigam imaginar, foi o meu time que entrou em contato com a cliente. E quando ela fez isso, quando ela entrou em contato com o cliente, ela fez, gente, a seguinte pergunta. Ela mandou uma foto de uma calça, onde a gente tá com uma campanha aqui dentro da loja. Isso já tem algum tempo, tá? Mas é só para vocês entenderem que eu tenho que também estar constantemente olhando, vendo, ensinando e entendendo qual é o comportamento, tá? Então, ó, eu entrei em contato com o meu cliente, fiz a seguinte pergunta: quer que eu veja se tem o seu tamanho e se as cores que estão disponíveis nele? E o cliente, gente, ele me respondeu assim: oi, que legal, que calça maravilhosa. Quero sim. E olha, prestem atenção em como foi a resposta. Vou esperar você aqui dentro da loja, com muitos modelos lindos, você precisa de ver. E ainda estamos com uma promoção especial de pijama, onde você compra um e ganha outro. Gente, quando eu li essa resposta, essa pergunta, eu olhei e falei, meu Deus, meu Deus! Eu mandei uma pergunta para o meu cliente e eu fui incapaz de responder o que eu estava perguntando. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Eu mandei uma pergunta para o meu cliente e eu não soube responder quando ele me perguntou, quando ele voltou com a pergunta para mim. Eu respondi uma coisa nada a ver. E daí o resultado não vem, a... o resultado ali da campanha não vem, as mensagens que eu mando e estou respondendo, o cliente não volta para dentro da minha loja, o cliente não interage comigo de novo, o cliente não me responde. E eu olho para aquela mensagem e falo assim: meu, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo certinho. Eu estou mandando mensagem para o cliente, eu estou respondendo o cliente e eu não consigo. Nossa, tá difícil, hein? O cliente está muito enjoado, meu Deus! Mas eu não paro para olhar que a minha resposta não tem nada a ver com a pergunta que eu mesma fiz para o meu cliente.
E o cliente só foi educado de não me responder falando assim: olha, eu acho que você bebeu uma cachaçinha por aí, é, e não viu que você me fez outra pergunta, né? Porque essa resposta que você me deu não tem nada a ver. Então, por que que eu trouxe isso para vocês? Porque enquanto vocês não entenderem que toda mensagem existe um contexto, e o contexto ele tem que ser claro, e tem que ser de fato o que o cliente pergunta ou o que você pergunta, e assim continua um diálogo, você não vai conseguir vender. Você vai ter trabalho, muito trabalho, mas só para passar teu tempo, porque o resultado não vai vir. E ele não vai vir, não é porque o cliente é enjoado ou porque o cliente não responde, ou porque os clientes, não sei, eles estão com a cabeça em outro lugar. Não. O resultado não está vindo porque você não está respondendo o seu cliente como deve. Vocês acham que a campanha de calça que eu fiz, ela foi um sucesso? Não, ela não foi. E a culpa não foi nem da campanha. A culpa não foi da interação dos clientes. A culpa foi de quem? Minha. Porque eu não alinhei o meu time para responder devidamente. Eu não alinhei o meu time com as respostas que eles deveriam ter. Eles fizeram no verdadeiro copia e cola. Vocês sabem o que é copia e cola? É quando você escreve uma mensagem automática e responde o cliente de qualquer jeito, só pelo simples fato de responder. Eu não alinhei com o meu time de que a intenção era vender e que era para elas lerem a pergunta e entender antes de responder o cliente. E isso provavelmente está acontecendo aí com você. Você está tendo muita interação, muita mensagem para responder e não está saindo venda. Não está saindo o que você imagina que deveria vender pelo tanto de trabalho que está dando. Por quê? Porque você não está lendo a pergunta e você está deixando o seu cliente com qualquer resposta. Pelo simples fato de, opa, na minha loja manda mensagem e eu respondo rápido. E isso que eu tô falando para vocês, eu vou trazer mais exemplos para vocês entenderem todo este contexto. Mas, gente, isso acontece na vida real. E até quando? Até quando a gente vai pôr a culpa no outro e esquecer de passar para a gente? E esquecer de olhar para que a gente de fato não está fazendo nada. Nós só estamos assim, ó, respondendo de qualquer jeito e colocando a culpa no outro. O cliente tá chato, o cliente tá muito exigente, o cliente, nossa, não, a culpa é sua, lojista. Sinto te dizer, não tô aqui para passar a mão na tua cabeça. A culpa é sua, lojista, porque você, quando vai responder teu cliente, não coloca a intenção de venda, não mostra para ele os benefícios do teu produto, você não interage com o seu cliente, mas você quer que ele interaja com você, mas você não quer responder ele devidamente. Porque, ai, é perca de tempo. Eu faço e o cliente não me dá valor. Meu Deus, até quando você vai pensar nisso? O cliente não tem que te dar valor. Existe 1,5 milhão de lojas. É você, lojista, é você que tem que dar valor para o teu cliente. É você, lojista, que tem que responder o seu cliente devidamente e saber sugar dele a venda para ela acontecer. Saber fazer o passo a passo de uma resposta, estruturar uma mensagem para que quando você responda ao seu cliente, você saiba qual pergunta fazer para ele, para que o teu diálogo continue, para que no final você consiga fazer uma venda, para que no final esse cliente queira comprar de você. Mas o que nós geralmente temos o hábito de fazer é colocar a culpa no outro, que o outro é muito chato, o outro é muito exigente, ou colocar a culpa na economia, ou no que as coisas estão muito difíceis mesmo, é por isso que não está acontecendo. Mas a gente não para e não olha para o que tem que ser olhado. Ou parar e ler, igual eu fiz aqui, ó. Eu li a mensagem que a minha vendedora estava respondendo, eu falei, opa, tem algo muito errado nisso. E quando você para, vê,
qual é o parafuso que você tem que ajustar, qual é a mensagem que você tem que melhorar, qual é a resposta que você deve dar para o teu cliente, qual é a pergunta que eu devo fazer para o meu cliente se eu quero ter uma resposta, o seu resultado vai ser diferente. Mas só a partir do momento que você, lojista, não terceirize essa responsabilidade. Quando você que quer ter o resultado, puxar isso para você e fazer o negócio acontecer. Fazer de fato o que tem que ser feito. Olhar para todas as mensagens que você já mandou, olhar para todas as respostas que você vem dando e fazer uma análise. Opa, o que eu posso melhorar? Como é que eu vou melhorar para mim ter mais resultado? Se eu estou fazendo isso daqui e não estou tendo resultado, é porque algo está acontecendo que está errado. E o que está errado? E procurar ajuda. Procurar entendimento da onde você está errando para que você consiga colher outros resultados. É aí que mora o segredo. Aí, você parando, analisando e vendo o que de fato você tem feito para ver aonde você precisa melhorar, ajusta esse detalhe e continua. Não é desistir, não é parar de fazer, é ajustar aonde você precisa melhorar e continuar. Nós temos que estar sempre continuando, sempre recomeçando, porque nunca sabemos de tudo. Mas quando procuramos ajuda, quando procuramos olhar para o que nós fazemos, os nossos resultados são diferentes. E quando eu quero que vocês entendam que outro ponto muito importante de você saber responder um cliente é que você perde a credibilidade. Com esse exemplo que eu dei para vocês, aonde a minha vendedora respondeu algo para o meu cliente nada a ver com a pergunta que eu tinha feito, vocês acreditam que o quê? A minha credibilidade para esse cliente, ela ficou alta ou ela ficou baixa? Eu não preciso ter bola de cristal para ter noção de que a minha credibilidade ficou bem baixinha perante esse cliente. Por quê? Provavelmente o que passou na cabeça desse cliente, se ele leu, ou se às vezes ele fosse, ixi, nada a ver que essa louca me respondeu, mas provavelmente foi assim, tipo, nossa, nada a ver. Ai, nem vou perder mais meu tempo. Eu acho que as meninas não entendem muito do que. Parece que na internet elas falam uma coisa, mas aqui, ó, na vida real, para me responder, olha que diferença. Então, provavelmente a minha credibilidade ficou, ó, desse tamanho assim, ó. Se é que existiu ainda alguma coisa, algum pontinho de credibilidade. Então, quando você começa a pensar que a loja não é confiável e que não valoriza o atendimento, o seu cliente, ele então vai sentir isso. E ele vai ter a percepção de que a tua loja não é para ele. A sua loja não é o que ele procura. E quando você, ao responder inconsciente, só pelo simples fato de responder ele, você está acabando com o seu próximo, para a sua próxima venda. Você está acabando com a sua próxima oportunidade de fato vender. Porque você está diminuindo a sua credibilidade. Por isso que nunca podemos responder um cliente por responder, para fazer algo rápido. Ai, tô com muita demanda, então responde rápido. Não. Quando você está com muita demanda, você pede ajuda para você dar conta de fazer ótimas respostas. Porque se você tiver com muita demanda e todos aqueles clientes vir comprar de você, pensa, o teu faturamento vai ser muito maior, as tuas vendas muito melhores. Agora, quando você responde o teu cliente de qualquer jeito, a tua credibilidade vai lá embaixo. E ao invés de você fazer uma grande venda, você está acabando com as suas vendas. E outra coisa que eu sinto, que tem muito lojista que ele faz tudo bonitinho, faz todo o passo a passo que deveria ter feito, ele interage com o cliente, ele coloca boas energias na resposta, ele responde muito bem, com muito carinho, mas ele responde o cliente de uma forma tão genérica que ao invés de que
O cliente, ele perde a vontade de comprar e ele não se sente compreendido. Porque o lojista, muitas vezes, ele tem dificuldade para chamada de ação. Ele tem dificuldade de compreender que, de fato, o cliente quer comprar dele. E ele faz com que ele, ele responde bem assim, ó. Ah, veja aí, fique à vontade para você olhar bastante as nossas peças e qualquer coisa você me chama. Eu vou estar aqui disponível para te responder. Fique à vontade. Gente, quando o cliente se sente incompreendido, ele fala: Meu Deus, eu queria comprar, mas eu acho que ela não quer me vender. Porque ao invés dela finalizar a venda comigo, de me chamar para comprar de verdade, ele está mandando eu ficar à vontade. Então, ao invés de você ser assertiva, você está confundindo a cabeça do teu cliente. E nisso, você fez todo o passo a passo bonitinho, mas ao invés de finalizar a venda, você fala para o teu cliente ficar à vontade. A percepção que o seu cliente sente é: esse lojista não quer vender para mim. Então, deixa eu ir para a próxima. Vou aqui, ó, seguir com o meu Instagram olhando outros. Amanhã eu vou achar um lojista que queira de fato me vender. E daí eu compro dele. Então, quando nós temos dificuldade em fazer fechamento de venda, é tão desafiador como quem responde de qualquer jeito. Porque você está fazendo todo o processo bonitinho. Você está despertando o desejo do teu cliente. Você está interagindo com o seu cliente, fazendo com que ele se sinta especial. Está respondendo ele bonitinho. Mas, na hora de finalizar a venda, você fala para ele: Olha, eu vou seguindo aqui com as minhas respostas. Eu tenho mais gente ali para responder. E quando você decidir que você quer comprar, você fica à vontade aí, só me chamar que daí eu faço a venda para você, tá bom? Gente, a dificuldade de finalizar uma venda, ela é terrível, terrível. Você, lojista, tem que entender que você não é amigo somente do teu cliente. Você tem que entender que você tá ali para atender pessoas, você conversa com pessoas, mas o teu objetivo número um dentro da tua loja é fazer vendas. Então, sim, você vai responder o seu cliente com todo amor e carinho e com respeito. Sim, você vai fazer o passo a passo de um diálogo, fazendo perguntas e interagindo com ele. Mas no final, você vai chamar esse cliente para comprar. Porque se você deixar esse cliente muito à vontade, ele não vai finalizar com você. Ele vai encontrar alguém que queira vender para ele. Porque você não quis. Você não quis vender para ele. Você simplesmente falou para ele ficar à vontade e qualquer coisa chamar você. Então, eu tô até vi um comentário aqui agora, né? Acabei de ver que faço todas essas cagadas. Não tem importância você ver que você faz essas cagadas. O que é importante agora é você não dar sequência para elas. Porque quando nós tiramos as vendas dos olhos e a gente passa a ver, não tem como desver. E quando não tem como mais desver, nós temos que tomar uma ação. A gente precisa, de fato, mudar todas as cagadas que a gente tem feito. Então, bem-vindo ao time. Bora para mudança, tá? Bora seguir. Eu vi que eu fiz errado, então eu vou aprender, vou ajustar para fazer diferente, para daí você começar a colher frutos. E não é desanimar e dizer que a sua loja não tem solução. É você aprender a ajustar e aplicar o que você aprendeu para que daí você tenha muito resultado daquilo. Ah, Kalina, tenho muita dificuldade em vender. Cá, a venda, ela é um processo, tá?
Então, quando eu percebo pessoas falando que tem muita dificuldade de vender, na verdade, ela ainda não entende qual é o processo da venda, quais são os momentos, o passo a passo de uma venda. Então, é por isso que você acaba se como que eu falo? Nós começamos a acreditar que, uma crença muito grande sobre a venda é que precisa ter dom. Venda não precisa ter dom. Para você ser um excelente vendedor, não precisa ter dom. Você precisa entender qual é o passo a passo que você vai ter sobre a venda. E uma resposta pelo seu direct, pelo seu Facebook, pelo seu WhatsApp, é um passo a passo que você vai seguir e você vai conseguir extrair venda. Então eu falo que um processo de venda, ele tem um script. Ele tem desde a parte de cumprimentar, como você vai cumprimentar o teu cliente, como você vai responder para o seu cliente, e depois você vai ter entender o contexto da pergunta que o teu cliente está fazendo, do desejo que o teu cliente está fazendo, e depois você vai vir com a parte vendedora que existe, que é fazer a ação, a chamada para ação. O posso separar este para você? Qual é o seu tamanho? Qual cor você mais gostou? Você prefere saia ou calça? Então, nós temos que ter a ação de venda. O cliente, ele não tem muitas vezes a consciência de que ao mandar uma mensagem para você, ele vai comprar algo. É um desejo inconsciente. Só que quando você, como lojista, você toma a ação por ele e começa o processo de venda, as vendas passam a acontecer. Aquele desejo que está inconsciente, ele não tem consciência ainda de que ele vai gastar com você, e você seguindo o passo a passo, ele compra sem perceber, tá? Então, eu percebo que muitos lojistas eles fazem ou não fazem, responde de qualquer jeito, porque não tem intenção de venda. Tem os que têm um pouco da intenção de venda, mas esquece que a finalização, que é o quê? De fato, fazer a finalização, tipo, vem cá, olha, eu já separei aqui para você, esse conjunto tá maravilhoso, vai ficar lindo em você, e posso separar, como que vai ser a entrega, como que vai ser. Então, nós sempre temos que ter essa intenção, tá? Então, gente, vamos continuar aqui, que tem muita coisa pra gente continuar, tá? Depois eu vou respondendo, vão anotando todas essas perguntas, que no final eu vou tirar aí perguntas e respostas para ficar bem legal a nossa interação aqui. Tô gostando de ver, tô muito feliz que o que eu tô falando aqui para vocês tá fazendo sentido, tá? E outra dificuldade que eu percebo que os lojistas têm é que com a alta demanda de mensagens, as pessoas não fazem gestão do seu tempo e ficam em função só daquilo. Parece até que aí chega no final do dia e fala assim: poxa vida, eu não consegui fazer nada. O celular tomou conta de tudo e eu não fiz venda e só fiquei o tempo todo respondendo o meu cliente. Quando eu escuto isso, eu sei que responder um cliente ele demanda tempo, mas eu também sei que esse lojista não está preparado para responder esse cliente. Ele não fez, ele não tem as perguntas e as respostas dele programada. Sabe, todo o WhatsApp Business, se você lojista não tem um WhatsApp Business, deve ter. Então, no seu WhatsApp Business tem como você colocar as suas respostas, as suas perguntas e respostas automáticas. Porque, num geral, no processo de venda, as perguntas, as respostas, não, na grande maioria, elas são iguais. O que você vai mudar são detalhes, elementos para deixar essa resposta mais íntima, como um nome, como algum adjetivo, alguma coisinha. Mas a massa das respostas, ela é quase igual para todos. Então, quando eu vejo lojistas com dificuldade com tempo de resposta, é porque ele não está usando o tempo e as ferramentas ao seu favor. E tanto o Instagram, tanto o WhatsApp, quanto o Facebook tem como você deixar mais fácil a tua resposta. Você não precisa digitar um a um, você não precisa
Pensar em o que você vai responder todas as vezes. Porque se você começar a anotar todas as perguntas que os seus clientes fazem, você vai ver que a grande maioria é a mesma. E daí o que que nós temos a péssima, como que eu posso dizer? A péssima mania de fazer, de querer inventar uma resposta o tempo todo, de querer ser autêntico o tempo todo. E quando você faz isso, você perde tempo, você queima muito tempo e muito da sua mente para todo o tempo pensar numa resposta ideal, numa resposta maravilhosa para pensar. Não! Venda é um processo. O seu cliente não sabe que você tem a resposta automática. Porque você não vai só apertar ali para responder, tá? Você vai colocar o nome dele, você vai colocar algum elemento, mas você não vai ter que pensar na resposta todas as vezes. Venda, você vai ver que é, gente, teu cliente faz as mesmas perguntas o tempo todo. Qual o valor? Qual o valor? Qual o valor? Precisa você pensar toda vez como responder o valor? Qual é a melhor maneira que eu vou responder o valor para esse cliente? Não, não precisa toda vez. Você precisa parar, pensar em como você vai responder o preço, o valor daquela peça uma vez. Desenhar uma mensagem maravilhosa onde você deixe claro o valor e seja receptivo e faça uma pergunta para o teu cliente no final, para que ele continue a resposta. Mas você não precisa perder tempo todas as vezes em analisar qual é a melhor maneira para você responder para esse cliente qual é o valor da peça. Mila, mas cada peça tem um valor? Eu sei. E você, essas mensagens automáticas, você consegue editar antes de mandar. Então, você coloca o valor, você coloca o nome, mas a massa, você não precisa pensar o tempo todo como você vai responder. Ela já fica salva, já pensa por você. Então, o grande problema da gente não fazer gestão de tempo e não usar dos recursos, o que que acontece? Você acaba sendo improdutivo. Você se sente improdutivo porque você ficou o dia todo respondendo e não teve resultado, e a sua energia vai lá para baixo. A sua vontade de responder vai lá para baixo, porque você está se sentindo improdutivo, incapaz. E automaticamente a sua intenção de venda vai para onde? Lá para baixo também. Aí a venda não acontece, é por culpa de quê? O cliente que é enjoado? Não! É você que não pensou. Você que não botou isso aqui, ó, para pensar, para fazer por você. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, existem muitas ferramentas que ajudam a gente no dia a dia. Use e abuse dessas ferramentas para que você consiga vender mais, faturar mais, para que o dobrar o faturamento seja pouco perante de tanto que você vai aprender a fazer a partir de agora. Então, essas são as dores. E sempre tenha noção de que a falta de não profissionalizar o atendimento online vai dificultar os seus resultados aí dentro da loja. Vai fazer com que você perca cliente por causa da sua falta de profissionalismo, pela sua falta de saber como lidar com o teu cliente online, faz com que o seu cliente não queira vir no presencial. Porque pensa comigo, quando você tem a impressão de que a loja é bagunçada, que eles não entendem nada pelo online, quando ele chegar na tua loja, ele vai procurar elementos que confirmem a resposta que ele fizer, que ele estava pensando sobre você. E quando nós estamos procurando algo, provavelmente você vai encontrar, porque nenhuma loja é perfeita. E quando a pessoa vem procurando aquilo, ela encontra. Então, se ela já veio só para confirmar que a tua loja é uma bagunça e que vocês não têm profissionalismo dentro da tua loja, no que ele chega ali e ele pergunta sobre algo e você não sabe a resposta, putz, por que que eu perdi meu tempo com essa loja? Eles não souberam me responder nem lá no WhatsApp, quem dirá aqui? Não, tá tudo errado mesmo, deixa eu ir embora.
Então, a nossa falta de profissionalismo faz com que nós perdemos venda, tanto no mundo físico quanto no mundo online. E se um cliente ele tem uma boa experiência no online, ele sente vontade de buscar você no mundo físico também. É uma via de mão dupla. Assim como ele perde o interesse pela tua loja, se você não dá um bom atendimento, não dá uma boa resposta no mundo online, ele também perde a vontade de te conhecer no mundo físico. Se você mostra uma ótima experiência no mundo online, ele sente muita vontade de te conhecer no mundo físico. E tipo, poxa, se eu já tenho tudo isso aqui, por essa simples resposta, pela boa vontade dele me responder e fazer a venda para mim, imaginou quando eu for lá na loja deles? Meu Deus, deve ser maravilhoso o atendimento deles. É por isso que eles são conhecidos na internet do jeito que eles são, porque eles são mesmo fera. Então, toda vez que você deixa de profissionalizar e você pensa em abandonar ao invés de melhorar, ao invés de aprender a fazer direito, toda vez que você faz isso, você está prejudicando a sua loja. E olha, se antes não tinha como uma loja existir, eu falo que cada vez mais vai ter a possibilidade de uma loja não investir no mundo online. E eu não estou falando para você ter site e focar somente em vender online. Não. A loja física existe. Eu vendo muito físico, muito, mas o online e o físico eles estão assim. O cliente hoje, ele pergunta para você no online para saber, para medir como é seu atendimento. Hoje, o cliente ele usa o online para saber se a sua loja tem produtos atrativos ou não, para saber se vai valer a pena ele vir no mundo físico. Hoje, ele usa o mundo online para procurar as coisas que ele deseja, para saber se vale a pena ele ir lá ou não. Então, entenda que você profissionalizar essa parte das respostas vai trazer muito resultado para você. Vai trazer, e pensa assim, ó, a imagem da sua marca, a marca que você deixa no mundo. O que você preza aí dentro da tua loja? O mundo online tem o poder de intensificar isso. Então, assim como eu falo que o não profissionalismo ele prejudica, o profissionalismo auxilia e muito. Se o teu cliente ele vê comentários negativos sobre a tua loja, ele vai denegrir automaticamente, vai falar, não, não vale a pena. Mas se ele vê comentários positivos, pessoas elogiando, pessoas falando que vale muito a pena, automaticamente ele vai construir na cabeça dele de que não, vale a pena eu ir, eu vou ter que ir lá experimentar. Então, as consequências que eu vou trazer para vocês é sempre o mundo ambíguo. Assim como você perde, você ganha. Um mau atendimento você perde. Um bom atendimento você ganha. Você não profissionalizar, você está perdendo. Você profissionalizando vai te dar trabalho, mas você está ganhando e muito. E quando você tem a desconexão entre o físico e o online, isso mostra uma falha e uma coisa impacta o outro. Um atendimento online ruim pode desmotivar o cliente a visitar a sua loja física. Então entenda que se o cliente sente má vontade de você ao responder ele sente que você só está respondendo por responder, tipo, pronto, próximo. Ele vai sentir que dentro da tua loja é a mesma coisa. Você vai entrar lá e você só vai ser mais um. Próximo. Não, não tem. Próximo. Essa é a sensação que o teu cliente tem. Então, você precisa ter uma conexão alinhada. Também nada adianta você fazer um atendimento extraordinário no mundo online e quando o cliente chega na loja, tipo, oi, fala. Não, não tem. Nada vai adiantar. Então, você tem que ser tão bom no mundo online quanto no mundo físico. Precisa haver uma conexão. A falta dessa conexão também vai te trazer prejuízos.
também vai fazer com que o cliente pense assim, poxa, eles são tão bons no online, mas tem que ficar só lá mesmo, porque, meu Deus, o que que é essa pessoa aqui? O que que é esse atendimento? Então, quando você entende tudo isso, você vai começar a abrir um mundo de oportunidades. Você vai aprender a como se destacar no seu mercado, a como ser diferente. Quando você entender que um WhatsApp, um direct, na verdade, ele está trazendo o cliente para você e que aquela venda ali, ela está abrindo oportunidades para outra e outra e outra, porque você está sendo diferente do seu mercado. Gente, eu não sei na região onde vocês moram, nas lojas que vocês perguntam, mas quando eu faço pergunta para o meu concorrente, quando eu faço pergunta para outros comércios que eu desejo comprar, eu encontro sempre o mesmo tipo de resposta. Eu encontro sempre pessoas respondendo por responder, sem ter a intenção de me vender, sem ter a intenção de ser agradável comigo. É apenas tipo, vamos, compra logo ou vai embora. Então, se eu faço algo diferente, se eu consigo ser diferente, eu estou mostrando, eu estou entrando no mercado de maneira diferente e automaticamente eu estou me destacando da minha concorrência. Eu sou diferente deles. Então, você não precisa ter medo da concorrência. Você só precisa encontrar maneiras de se destacar e de ser diferente. E acredite em mim, você ter um bom atendimento no Brasil em que nós vivemos, o simples fato de você ter um bom atendimento, de você querer falar com as pessoas, interagir com as pessoas, responder às pessoas e querer vender para elas, faz você se destacar e ser diferente. Porque hoje em dia as pessoas não querem nem vender para gente. E você também vai conseguir colher como resultado a fidelização. Porque quando nós, qualquer gente, qualquer pessoa, quando você encontra uma loja que de fato atende às suas necessidades, que de fato responda a você, que faça questão de atender você, você não quer mais abandonar essa loja. Você quer continuar, você quer sentir aquilo de novo e mais, você quer que outras pessoas sintam aquilo também. Então, a sua loja precisa buscar o atendimento, buscar ser diferente da grande maioria, buscar em ter atendimento, porque hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é atender. Nem o simples fato de fazer um bom atendimento hoje em dia nós estamos preocupados. Eu vejo o quê? Muito lojista preocupado em fazer propaganda, em fazer um novo Reels, em fazer uma nova publicação, em fazer uma foto bonita, em fazer um novo direct, uma nova postagem. Eu vejo ele preocupado em ver qual vai ser o Reels que vai bombar, qual vai ser o Reels que mais vai ter visualização, qual vai ser a postagem que mais vai ter comentário. Isso eu vejo. Mas é ver o vendedor preocupado em responder esses clientes devidamente, com o objetivo de extrair venda para ele, de fazer com que o cliente sinta o atendimento dele, fazer com que você se destaque no mercado por um bom atendimento, isso aí está escasso. Isso aí está quase que inexistente. Então, se você quer se destacar no mercado, você não precisa ficar atrás do Reels que vai bombar mais. Você não precisa ficar atrás da foto mais linda. Você precisa focar em despertar desejo do seu cliente e fazer um bom atendimento para o seu cliente. Fazer um atendimento com que o seu cliente não esqueça de você. Responder esse cliente fazendo questão de responder. Fazer um diálogo com ele, fazer perguntas para ele. Isso vai fazer com que você se destaque no mercado. Vai fazer com que você venda mais. Não foque em coisas erradas. Não foque em ter mais visualização do que você tem capacidade de responder. Não foque em fazer um Reels viral
Se você, quando o cliente vir interagir com você, você não está preparado para responder ele. Porque eu falo que não adianta você fazer estratégias e mais estratégias de vendas, o Reels e em cima de Reels, sendo que você não está preparado para responder esse cliente. Sendo que você não tem nem a intenção, você não sabe nem por que está fazendo aquilo. Está fazendo porque todo mundo fala que tem que fazer. Tá fazendo porque todo mundo fala que tem que ir atrás de um Reels viral, que tem que ter mais visualização, que tem que ter mais interação. Mas quando o cliente interage com você, você não responde ele. Então, procure sempre respostas para facilitar a sua vida. Vá, procure ferramentas. WhatsApp Business, ele dá ferramentas para você organizar e responder com prioridade. Tipo, as perguntas. Quais são as perguntas que os seus clientes fazem, na grande maioria, que são iguais? Que eu posso ver respostas que eu vou ser claro na minha resposta, eu vou poder editar ali e vou trazer intimidade para o meu cliente, mas que é um copia e cola, que eu posso simplificar a minha vida. Quando você busca por praticidade, você dá conta de fazer uma gestão do seu tempo e responder com objetividade, com clareza, todos esses clientes. Então, é muito sobre o que eu falei para você. Não é tentar responder todos de uma maneira única, é parar, listar todas as perguntas que os seus clientes fazem, ver a grande maioria o que é igual, elaborar uma resposta para que possa ser mandada para todos esses clientes e facilitar a tua vida para que você consiga responder os seus clientes devidamente e dar atenção para a tua loja, dar atenção para as estratégias que você vai precisar criar. E não ficar o dia inteiro pensando em como você vai responder o cliente. Pensando que você está respondendo o cliente e o cliente não está respondendo você. Então, qual é o que eu estou fazendo errado? Você não está respondendo ele com intenção de venda. Esse é o grande erro. Nós respondemos somente por responder e automaticamente nós fazemos no piloto automático e o nosso cliente não sente vontade de comprar o nosso produto. Então, saia do piloto automático, liste todas as perguntas que o seu cliente faz para você por mensagem, liste quais são as respostas que você já pode deixar programado. Leia a pergunta que o teu cliente fez para você ser claro e objetivo na resposta e finalize sempre com uma pergunta para que esse diálogo continue. Perca tempo em qual pergunta eu vou fazer para o meu cliente, para que ele sinta vontade em continuar me respondendo, para que ele sinta vontade em manter esse diálogo comigo. Esse é seu objetivo, lojista, em criar diálogos com o seu cliente para que ele sinta vontade de comprar aquele produto. Então, pense sempre. Você vai responder ao teu cliente e, ao mesmo tempo, você vai fazer uma pergunta para que essa volte outra resposta. E daí você, é automático. Eu pergunto, meu cliente responde, faz uma pergunta, eu pergunto, de novo, respondo, faço outra pergunta e assim vai. É tipo um jogo de ping-pong. Quando você entende isso, o negócio muda. Então, eu falo que é isso. A resposta do cliente, ela vale ouro e você tem que ir atrás da resposta do cliente sempre. Mas leia a pergunta que ele está fazendo e traga clareza para ele na hora que você responder e volte com ele com outra pergunta. Porque eu percebo que a grande dificuldade dos lojistas é porque eles nem leem a pergunta que o cliente faz e são secos na resposta. Então, por exemplo, uma pergunta bem padrão é: qual o valor? Pense e analise a resposta que você daria para o teu cliente ao vivo.
Qual é a resposta que você dá para esse cliente quando ele pergunta para você qual é o valor? E quando você responder para ele, pensando nele que ele está ao vivo ali com você, faça uma nova pergunta para que ele sinta vontade de te responder e vocês continuarem o diálogo sobre essa venda. Aí está morando o segredo. Aí que você está tendo muitas e muitas chamadas após alguma postagem, após você faz ali um direct, você faz um stories, você faz uma postagem, você faz um reels, você tem, nossa, bombou, bombou. Tô respondendo todo mundo que nem louco, mas eu não tô tendo resultado. Então, para e analisa como é que você de fato está respondendo esse cliente, como é que você está criando um diálogo com ele, para que esse cliente sinta vontade de fato de comprar o teu produto. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei bastante aí para vocês. Eu espero que tenha feito sentido tudo que eu falei para vocês. Espero do fundo do coração que eu tenha agregado aí a tua vida de lojista. Eu espero que você tenha pego pelo menos uma coisinha. E a partir de agora eu quero que você, esse detalhe que você pegou aqui comigo agora, você aplique. Porque conhecimento sem aplicação não é nada. Daqui 2, 3 dias você nem lembra mais disso. Mas quando nós pegamos um conhecimento e nós aplicamos ele, ele faz total sentido, ele faz muita diferença nos seus resultados. Então, se vocês puderem agora compartilhar aí comigo alguma dica que você pegou, algo que você vai conseguir colocar em prática, algo que você vai falar assim, Mila, aquilo ali que você falou me fez muito sentido. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem agora comigo. E se tiver alguma pergunta para vocês fazerem, eu tenho aí mais 10 minutinhos e vou ter maior prazer em responder vocês, tá bom? Se quiserem entrar ao vivo aqui comigo também, vou ficar muito feliz aí de ver vocês, porque eu adoro conversar com pessoas. E falar de loja, gente, eu falo que é o meu. É a coisa que eu mais amo. Eu falo que eu sou uma lojista por amor mesmo, tá? Então, qualquer coisa sobre loja, brilha os olhos, eu falo, bora lá, vamos conversar, vamos discutir. Então, se vocês aí quiserem fazer alguma pergunta, eu vou ter um prazer em responder vocês. Gente, e eu tava pensando, depois da live, eu tava pensando em fazer alguns, digo, desafio, acho que é desafio, para entender se você que me assistiu, que acompanhou, que tudo, ou você que tá vendo gravado, porque eu vou deixar essa live aqui gravada, eu queria ver se vocês topam participar de um desafio. Pensei assim, ó. Por quê? Não, tava até pensando se eu faria outras lives sobre esse assunto, ou eu pensei em usar os nossos stories. Tipo assim, ó, vai ser uma coisa, eu vou dar o desafio, vocês vão precisar fazer e vão precisar compartilhar comigo se vocês, como vocês estão fazendo para que eu possa avaliar o que vocês estão fazendo. Se precisar alterar algum detalhezinho, eu mando e explico o que teria que alterar para ver se vocês entenderam pelo menos um pouquinho da linha de raciocínio que eu trouxe aqui para vocês, tá? A Natália, rever minhas respostas, sempre mandar uma resposta com outra pergunta. Natália, isso muda muito, tá? Não é as pessoas não têm consciência de que um diálogo ele é feito de respostas e perguntas. E se você quer que o cliente te responda, você precisa fazer uma pergunta para ele, tá? Então, eu percebo que assim, vai responder essa próxima pergunta aqui, ó. Quando o cliente some, o cliente a fazer? Então, eu te oriento a fazer uma pergunta. Começa a pegar todas as suas mensagens, todas as mensagens que o cliente do nada sumiu. Veja se a última pessoa que falou com ele foi você. E se na resposta você estava fazendo uma pergunta para que ele sentisse vontade de te responder e continuar a conversa. Porque quando eu vi
as minhas meninas reclamando que o cliente sumia, que o cliente estava enjoado, que o cliente, ó, ele é muito chato, ele não responde, gente. A gente manda mensagem e não responde. Quando eu fui ver, eu parei, olhei todas as mensagens, eu vi que as perguntas não eram interessantes quando tinha, e eu vi que muitas vezes nós só respondemos e a pergunta fica aqui, guardadinha, não sai, não é feita para o cliente. Então, se você quer obter uma resposta, pense na pergunta que você vai fazer para o seu cliente. Pense na pergunta que você vai fazer, na pergunta que você quer a resposta. E o cliente ele vai te dar a resposta. E daí você vai fazer o quê? Interagir com ele e fazer outra pergunta. Isso, isso é um diálogo. Então, quando a gente não tem, muitas vezes os nossos clientes somem porque nós não nos damos o trabalho de entender o que de fato esse cliente quer, nós não nos damos o trabalho de pensar, meu, eu quero continuar conversando com esse cliente. Qual é a pergunta que eu vou fazer para ele para mim ter a tal resposta? Porque daí, quando ele me responder isso, eu vou perguntar aquilo. E quando ele me responder aquilo, eu vou perguntar isso. E no final vai sair a venda. Então, quando você parar para pensar qual é a próxima pergunta que eu vou fazer, e quando ele me responder, eu vou perguntar tal coisa, os seus resultados vão ser diferentes aí dentro da sua loja. A sua interação vai ter intenção de venda. E quando nós temos intenção de venda, as vendas acontecem. Porque porque eu falo assim que às vezes a venda não acontece porque a nossa intenção não é de vender, é de responder. E isso tem uma grande diferença. Para você, tem alguns clientes que são grossos também? Olha, eu costumo dizer que você tem que entender que das duas uma. Quando o cliente é grosso com você, você tem que parar e ler e entender o que aconteceu. Algumas vezes nós fomos importunos. Nós fizemos alguma pergunta ou mandamos algo que não deveria. Acontece? Sim, acontece, somos seres humanos. E outras vezes, você tem que pensar que a grosseria não é você, é o cliente. Então não é sobre você, é sobre o cliente. Então pensa comigo, todos os dias você tá bem? Todos os dias você tá 100% com um sorrisão lá e fala: "Oh, meu Deus, que delícia receber mensagem de um lojista!" Toda vez? Não. Então, sabe aquele dia que você brigou com o marido, que você brigou com o filho, brigou com o fornecedor, está azeda, pé da vida, porque, meu Deus, aquele produto não chega, fulano de tal não me paga, eu tenho tanta coisa. E daí você tá pé. Aí chega uma mensagem para você. Você, como vai responder essa pessoa? Às vezes você nem foi grosso, mas você respondeu seco. Porque você estava com tanta coisa na cabeça e você não quis deixar aquela loja sem resposta, aquela pessoa sem resposta. Mas você foi curto e grosso porque você não estava com o momento de responder a pessoa com maior amor e carinho, não era o seu momento. Então, nós como lojistas, nós temos que entender que nós estamos sendo sim invasivos na vida das pessoas. Nós estamos mandando mensagem em momentos que a gente não sabe se é o melhor momento. Mas quando o cliente for grosso com você, pense: opa, eu fiz algo de errado? Não, não fiz nada de errado. Então esse cliente não estava no melhor momento dele. Você não vai retrucar, você não vai fazer nada. Você só vai desejar que ele tenha um ótimo dia e seguir para o próximo. E nem ficar remoendo você não vai. Porque não é sobre você, é sobre a pessoa que te respondeu. Ela que não estava num bom dia. E tá tudo bem, é um direito dela. Você segue a tua vida respondendo os outros, fazendo o seu melhor. Não queime energia com alguém que te pareceu grosso. Não queime. Queime a sua energia em como eu vou fazer para responder o próximo melhor. Como eu vou fazer
próxima pergunta que vai ser fodástica. É isso que você tem que focar. Quando a gente muda o foco, os resultados mudam também. Bom, gente, eu acho que eu me estendi bastante. Já foi mais de uma hora aí falando com vocês. E eu vou deixar um convite aqui para todas vocês que me seguiram. Nos stories vai ter um desafio. Eu ainda vou idealizar bem para me poder explicar para vocês. Então vai ter um desafio sobre essa live aqui, tá? Para que vocês aprendam e apliquem, aprendam e apliquem. Quero ver aí, ó, muita gente respondendo muita coisa aí, ganhando. Eu falo que faturando mais, porque vai passar a ter uma resposta melhor, vai passar a ter mais interação e eu quero ver vocês falando para mim que dessa live aqui, ó, saiu muito dinheiro, porque eu consegui fazer venda com as minhas respostas, com a melhoria das minhas respostas. E quero também já deixar um convite para vocês, para quê? Para a próxima live, tá? Eu quero, segunda-feira, eu estava pensando, segunda-feira, 9 horas da manhã, fazer outra live. E eu acho que eu vou fazer uma votação sobre o tema. Qual o tema que vocês vão querer para mim trazer aqui e a gente meter ficha, porque eu quero muito lojista aí afiado, quero lojistas aí ganhando e vivendo muito bem das suas lojas. Então, bora lá, viu, gente? Ai, meu Deus. Chegou mais uma pergunta aqui, então eu acho que eu não consigo fechar aqui sem ver. Vamos lá. Eu levava tudo para o coração, não sabia diferenciar não do cliente. Depois que mudei isso, está fazendo a diferença sim para mim. Natália, sim, isso faz muita diferença. Uma coisa que nós empreendedores, nós lojistas, temos que entender que o cliente tem o momento dele e nós temos o nosso momento. Então, nem sempre o não do cliente quer dizer que é um não eterno. E nem sempre ele foi grosso com você porque ele quis, com a intenção de ser. E nem sempre quer dizer que é sobre você. Muitas vezes você só pegou ele no momento errado. Assim como acontece com a gente, às vezes a gente é grosso com as pessoas sem querer ser, porque você estava tão irritado com o que aconteceu na tua vida que você não conseguiu, naquela resposta, ser a melhor pessoa do mundo. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos e isso acontece. Então, ó, não leve pro coração, não leve pro pessoal, tá? Não leve. O que nós temos que entender é que, tipo, opa, aquela pessoa ela não tá num bom dia, então bora procurar o próximo, bora procurar um melhor. E vai ter pessoas, gente, vai ter pessoas que querem ser atendidas por vocês, vai ter pessoas que querem ser respondidas por vocês e que querem continuar uma resposta. Vai ter pessoas que são menos introvertidas que você vai precisar fazer as perguntas e ele vai responder menos, com menos ênfase nas respostas, mas ele continua te respondendo. Se ele continua te respondendo, é porque ele quer comprar de você. Ele só não é uma pessoa tão carinhosa por mensagem. E tá tudo bem, cada um tem seu estilo. Mas você, lojista, tá focado em vender para ele. Você, lojista, sim, você tem que se preocupar com as perguntas que você vai fazer para ele. Porque você precisa do cliente e não é o contrário. Não é o cliente que precisa da tua loja. É você que precisa do cliente. Então, você tem que satisfazer ele. Não é o cliente que tem que satisfazer você, lojista. Sinto te dizer que o cliente não tem obrigação nenhuma com a tua loja. Ele não tem obrigação nenhuma com você. É você, lojista, que precisa do seu cliente. É você, lojista, que tem que tratar o seu cliente como rei. Porque é dele que vem o teu faturamento. É dele que vem as vendas, tá bom? Então, um beijo forte para todos vocês. Espero vocês nos meus stories para que a gente dê sequência aí em todo esse assunto que a gente falou. A live vai ficar gravada. Se vocês puderem, salve ela ou mande ela para alguma amiga lojista de vocês que vocês acreditam que vai fazer sentido. Porque eu sei, ela ficou um pouquinho extensa, mas eu sei que tem um conteúdo riquíssimo aqui que vai ajudar muito o lojista. Então, que nós sejamos luz na vida de outro lojista, que nós sejamos luz na vida das outras pessoas. Então, faça a tua parte e ajuda seu amigo lojista aí também, tá bom? Beijo, gente, até!